Todo mundo sabe que não dá para acreditar em tudo que se vê na internet. De edições de fotos e propaganda enganosa, até uma mulher incrivelmente diabólica que mentiu para o Serviço de Proteção às Crianças sobre o ex-namorado. Prepare-se para ficar chocado com esses influenciadores mentirosos, desmascarados vergonhosamente. Chloe Waters. Todos gostaríamos de parecer um pouco mais jovens. E, bem, graças aos cosméticos modernos, isso nunca foi tão possível. No entanto, uma influenciadora, Chloe Waters, viralizou por afirmar que é possível fazer um facelift caseiro, basicamente só com a fita adesiva. Puxando para trás a pele caída com os anos, seus vídeos deixam os espectadores boquiabertos, enquanto ela vai de acabada a maravilhosa. Mas se parece bom demais para ser verdade, é porque provavelmente é mesmo. Dá só uma olhada nesse próximo clipe. Ok, é bem sutil, mas se você assistir em câmera lenta, vai perceber que não são apenas as rugas que desaparecem. As sobrancelhas ficam mais escuras, os lábios mais cheios e brilhantes, o tom de pele se uniformiza e a papada some totalmente. E querem que acreditemos que tudo isso foi só com fita adesiva? E fica ainda mais cômico quando vemos a comparação lado a lado. Ela faz esse tipo de coisa o tempo todo e provavelmente usa um tipo de filtro de envelhecimento para parecer mais velha. E depois ela apenas remove o filtro, revelando todo o efeito da maquiagem, o que realmente parece ser bem drástico. Vídeos como esse provavelmente mostram como ela realmente se parece sem filtros. Agora, você pode dizer que tudo é só brincadeira, mas a realidade é que Chloe está literalmente enganando as pessoas, já que vende suas próprias fitas faciais no TikTok por absurdos $25. Apesar de negar o uso de filtros ou ser enganosa, ela recusa revelar sua idade real, porque teme que isso estrague o charme da página dela. E já declarou publicamente que gosta de fazer as pessoas discutirem, porque isso gera mais engajamento. No fundo, tudo isso soa bastante desonesto, especialmente considerando que os comentários estão cheios de gente caindo no engano, perguntando genuinamente como ela consegue aquele visual. E esses comentários, desesperados como ela admite, impulsionam seu conteúdo no algoritmo do TikTok. Lucrar com a insegurança dos seus seguidores? Nenhuma quantidade de fita vai resolver isso. Elphaba. Certo, essa próxima história precisa de um pouco de contexto. Então, prepare-se, porque é babado. Se você ainda não sabe quem é Elphaba, ela é uma TikToker britânica trans e aspirante a cantora, com quase 500 mil seguidores. Embora seu nome verdadeiro seja Orion Doherty, ela adotou o nome Elphaba por causa de seu amor pelo musical Wicked, que tem uma personagem com esse nome. Tanto é que, desde adolescente, ela faz interpretações bem questionáveis de Defying Gravity, música do Wicked. Como é que a Broadway não contratou ela ainda? Enfim, ao longo dos anos, a cantora de Defying Gravity ganhou notoriedade, com muitos a chamando de mentirosa compulsiva e caça-cliques, desde histórias sobre negligência infantil e viver na rua, até alegações de que ela fingiu ter síndrome de Tourette e autismo. Muitos acreditam que tudo isso não passa de invenção para chamar atenção. Algumas dessas supostas mentiras já foram admitidas por ela mesma. E é por isso que eu acho que você vai concordar comigo que é hora de deletar o TikTok para sempre. Airbnbs. Infelizmente, as redes sociais são todas sobre ostentar, onde você está, com quem você está e o que está fazendo. E embora eu adorasse postar que estou curtindo um hotel de 5 estrelas nas Bahamas, a verdade é que eu passo a maior parte da minha vida miserável no portão da minha mãe, jogando Minecraft. Mas calma, porque nas redes sociais dá pra fingir praticamente qualquer coisa. Existe um subreddit chamado InstaCelebs Gossip, onde as pessoas compartilham os posts mais absurdos que encontram, geralmente pegando influenciadores mentindo.
Uma influenciadora, por exemplo, chamada Miss Glam Explorer, fez uma postagem elogiando, abre aspas, o mais incrível Airbnb dos sonhos, onde ela já ficou. Em uma cabana aconchegante sobre as florestas tempestuosas em Munnar, na Índia. Ela parecia estar vivendo o sonho. Ou melhor, estava vivendo em um sonho, já que a foto da viagem era quase certamente gerada por inteligência artificial. Pois é. Se esse Airbnb parecia bom demais para ser verdade, é porque era mesmo. Repare nas 3 borboletinhas no canto esquerdo da imagem. Elas piscam e somem do nada. Ou na árvore no canto superior esquerdo, que simplesmente desliza junto com a câmera. O pior de tudo é que, mesmo sendo claramente tirado por IA, ou no mínimo pesadamente editada, a influenciadora falsa dobrou a aposta e afirmou que a diária custava $38 mil. Claro. E aposto que os funcionários do resort são todos unicórnios de smoking que cantam músicas da Broadway. É triste pensar que estamos vivendo numa época em que a modificação de imagens com IA é tão avançada que as pessoas usam isso para mentir descaradamente sobre suas vidas. E falando nisso, eu tenho que postar sobre minha recente viagem ao espaço sideral. Mikaela Nogueira. Com impressionantes 15,8 milhões de seguidores e mais de 1,5 bilhão de curtidas, Mikaela Nogueira é uma das maiores influenciadoras de beleza do TikTok. Conhecida por suas resenhas de maquiagem diretas e brutalmente honestas, Mikaela tornou-se uma fonte confiável entre a comunidade online de beleza. Mas, como você já deve imaginar, estamos aqui para contar por que ela não deveria ser tão confiável assim. Tudo aconteceu em 2023, quando Mikaela postou um TikTok avaliando o rímel Telescopic Lift, da L'Oréal. Em um vídeo obviamente patrocinado, Mikaela apenas elogiou o produto, ostentando o suposto comprimento que dava a seus cílios. Porém, como você verá a seguir, durante a demonstração há um corte no vídeo, e de repente os cílios dela parecem muito mais longos. Isso fez muitos especularem se ela não teria, na verdade, colocado cílios postiços escondido. Veja com seus próprios olhos e me diga o que acha. This L'Oreal telescopic lift, look at the wand. Okay, so basically I'm taking the curved side and I'm going root to tip and I'm starting to coat the lashes. And then once you've done that, you flip the brush to the side and you use the hook comb to basically separate. This is one coat. Okay, I'm gonna add a second. Look at the length. Do you see that? I'm speechless. And I'm not sure anyone's gonna ever be able to compete with this mascara. Agora, se olharmos bem de perto, vamos perceber que os cílios dela não estão apenas mais cheios, mas parece que existem muito mais cílios ali do que antes. Muitos espectadores acreditam que ela apenas fez o vídeo, tentando enganar sua audiência, apenas para fazer um dinheirinho rápido com um patrocinador. Mas mesmo que você dê a ela o benefício da dúvida e acredite que o corte no vídeo foi apenas para aplicar mais camadas de rímel e não cílios falsos, essa não é a primeira vez que ela é acusada de mentira. Veja bem, uma parte importante da personalidade e da marca de Mikaela é o fato dela ser de Boston e ter um forte sotaque local. Para referência, aqui está um clipe de Mikaela falando. People watch haul videos anymore? Like Ulta and Sephora. Let's start with the Ulta. Oh my god, I got a face steamer. I've always wanted... O sotaque carregado de Boston. Parece legal, mas pena que é falso. Ok, ela até cresceu em Massachusetts. Então, por esse lado, até que faz sentido que ela tenha esse sotaque. No entanto, um vídeo antigo da época em que ela estudava na Bryant University ressurgiu. E bem, veja se você nota algo estranho. Hi, it's OL Mikaela here, and I am standing in the Fisher Student Center, one of the best buildings on campus. I actually work here at the Information Center, so I'm sure you'll be seeing me around. A menos que Mikaela tenha desenvolvido um grande sotaque bostoniano da noite pro dia, eu acho que todos nós fomos enganados. Mas por que ela faria isso? Bom, o sotaque traz um charme carismático inegável ao conteúdo dela. Além disso, está associado à ideia de uma pessoa gente como a gente, direta e sincera, o que combina bem com os vídeos de resenha. E, acima de tudo, torna ela bem mais marcante e memorável. Só é uma pena que ela não conseguiu lembrar de ser mais honesta. Sarah Landry. Se você já desejou ser mais magro, não está sozinho. Um estudo de 2017, publicado pela Obesity Science and Practice, revelou que 69% das mulheres e 59% dos homens entrevistados queriam perder peso. E com influenciadores constantemente nos lembrando, mesmo que sem querer, o quanto nossos corpos parecem imperfeitos, nunca foi tão fácil se sentir inseguro. No entanto, alguém que prega a positividade corporal é a influenciadora canadense Sarah Landry, mais conhecida como The Bird's Papaya. Para seus 2.400.000 seguidores no Instagram, essa mãe de 4 filhos abraça seu corpo pós-parto com todas as marcas e imperfeições, espalhando uma mensagem de empoderamento materno. Uma causa que todos deveríamos apoiar, certo? Pois é, pena que é tudo fachada. Deixa eu te explicar.
Mais de uma vez, usuários do Reddit acreditam ter flagrado Sarah usando o que parecem ser filtros de emagrecimento, ou seja, filtros de vídeo que a fazem parecer mais magra. Por exemplo, nesse clipe de um de seus stories no Instagram. Fique de olho na barriga do marido dela. Viu isso? A barriga dele literalmente diminui quando passa pela frente da câmera. É o tipo de coisa que, se você der uma piscada, você vai perder, mas é inegavelmente suspeito. E essa não é a primeira vez que ela é acusada disso. Em várias postagens online, o formato do rosto parece muito diferente de fotos naturais. O que entra em contradição com a mensagem de aceitação corporal, né? Sarah, se você estiver vendo isso, pode me passar o nome do filtro que você definitivamente não usa? É pra um amigo. Brooke Raybould. Em geral, as mães são incríveis. Mamãe, se estiver assistindo isso, eu te amo. Mas e as mãe influencers? Aquelas que transformam a maternidade em um esquema cuidadosamente curado, falsificado, monetizado e caça-cliques. Bom, essas são das piores influenciadoras da internet. E para provar meu ponto, temos Brooke Raybould. Mãe de 4 filhos e com cerca de 800 mil seguidores nas redes sociais, ela compartilha, segundo a bio do Instagram, hábitos para uma maternidade significativa e produtiva. Agora, um conselho. Se você vai se dar tanta importância assim, é bom não ser pega mentindo. Num vídeo chamado Como Inspirar Seus Filhos a Fazerem Coisas Difíceis, Brooke se gabou de como seu marido, Ryan, participou de um desafio chamado High Rocks, que é essencialmente uma competição fitness de alta intensidade. Ele orgulhosamente contou que entre cerca de 500 homens, Ryan ficou em segundo lugar. Bom, isso é o que a gente vai ver. Acontece que os resultados de todos os participantes estão disponíveis publicamente no site da Hyrox. E o mais engraçado é que ela achou que ninguém ia verificar, porque, na verdade, Ryan terminou em 32º, e não em segundo. Agora pode ter sido um erro genuíno. Talvez seja difícil de ler os resultados quando a cabeça está tão enfiada no próprio ego. Brincadeiras à parte, 32º entre 500 ainda é impressionante. E existe a possibilidade de que ele tenha ficado em segundo na categoria dele. Porém, a forma como o vídeo foi feito é vagamente proposital e no mínimo enganosa. E mentir, ou pelo menos não ser claro sobre isso, não é nada legal. Enganar e dar mau exemplo não são realmente os melhores valores para ensinar os seus filhos. Brianna Weimar. Agora, vamos falar de uma mãe influencer bem difícil de engolir. Aqui temos a TikToker Goodbye 20s, ou apenas Brianna Weimar. E, bom, digamos que as mentiras apenas continuam. Entre os seus vídeos de lanches super complicados e nada realistas, que ela gosta de fazer para seu filho, ela publicou um sobre como reaproveitou potes de mel antigos para fazer potes de tinta. For the last month, I've been saving up all of our honey jars so I could turn our paint into a gummy bear paint display. This paint has just been sitting in our closet and we never use it. Até aí tudo bem. O problema é que ela mencionou casualmente que acumulou 10 potes de mel usados ao longo de um único mês. 10. 10. Potes de mel em apenas um mês. Agora, é claro que isso soa como mentira. Mas mesmo que fosse verdade, fica suspeito o fato de que a Amazon vende exatamente esses potes em pacotes por apenas R$ 5,99. Acho que é seguro assumir que Brianna, na verdade, comprou esses potes na Amazon. Mas a pergunta é, pra que mentir? Bom, assim como muitos influenciadores, tudo se resume a chamar a atenção. Minha teoria é que ela disse algo tão absurdo de propósito só para chamar a atenção do público, fazer as pessoas comentarem e, com isso, gerar engajamento, o que resulta em mais visualizações. E mais dinheiro. Amigos, isso se chama rage baiting, e claramente funcionou, já que a maioria dos comentários são sobre o consumo de mel. Bom, dito isso, ainda existe a possibilidade de que ela falou a verdade e tem um ursinho Pooh de estimação. Apesar disso, eu reparei que Brianna responde aos comentários nos vídeos mais obviamente falsos, reconhecendo que os conteúdos a adereços que ela usa são criados com a ajuda do ChatGPT. Então, embora ela ainda não tenha aparecido em vídeo confessando que é mais uma comediante forjada do que uma verdadeira guru de dicas de maternidade, é melhor assistir aos vídeos virais dela com o pé atrás. Ou talvez com um pote de mel. Gymfluencer. Na minha visita anual à academia, eu percebi que está cada vez mais comum as pessoas se filmarem enquanto malham. Essas pessoas são chamadas de gymfluencers, e talvez sejam tão insuportáveis e falsas quanto as mãe-influencers. Por exemplo, dá só uma olhada nessa gymfluencer que foi flagrada no habitat natural com seu tripé.
Só que, como você pode ver, a câmera estava posicionada para mostrar só um lado da máquina de leg press, justamente ao lado que tinha mais anilhas. E se ela treina assim todo dia, vai acabar andando em círculos. Agora, com muitas máquinas de leg press, o peso é distribuído igualmente, mesmo se só um lado tiver mais anilhas. Mas como a câmera só mostra um lado com 4 anilhas, a maioria dos espectadores vai presumir que o outro lado também tem 4. Ou seja, que ela está levantando mais peso do que realmente está. Não é a maior mentira do mundo, mas com certeza é bem espertinha. Ainda bem que essas pessoas malham, né? Deve ser necessário muito músculo para carregar um ego tão pesado o dia inteiro. Millie Bobby Brown. Do início de sua carreira em Stranger Things, até se tornar uma grande estrela de Hollywood, e, digamos, uma influencer old school, Millie Bobby Brown é definitivamente uma atriz muito talentosa. Mas parece que suas habilidades de atuação não foram tão convincentes quando ela decidiu promover sua própria linha de cuidados com a pele. Lá em 2019, Millie lançou sua marca Florence by Mills, focada em moda e beleza. Em um vídeo no Instagram, ela compartilhou sua suposta rotina do dia a dia de skincare, usando apenas os produtos de sua própria marca. No entanto, a atriz superestrela teve dificuldade em fazer uma performance convincente de que estava realmente usando seus próprios produtos. Por algum motivo, parecia que ela não queria passar nada em sua pele. Então, ela decidiu apenas fingir, colocando suas mãos em concha, fazendo cortes estratégicos na edição e ângulos estratégicos. Dá uma olhada você mesmo. Let's go. Okay, so I'm applying now. Okay, and now moisturize is my favorite part of my skincare routine, is then moisturizing my skin after a long day. Okay, so now that's on. Então, digamos que não foi sua melhor performance. Mas a pergunta é, por que ela não usou seus próprios produtos? Será que são secretamente nojentos ou perigosos? Provavelmente não. Mas muitos atores por aí devem seguir rotinas de cuidados específicos e rigorosos para manter a aparência sempre em dia. Então é possível que Millie tenha evitado esses produtos para não correr o risco de alguma reação em sua pele. Ainda assim, boa parte do marketing da marca é baseada no fato de que a própria Millie usa os produtos. O que, ao que tudo indica, é mentira. Após toda essa polêmica, Millie pediu desculpas e disse que estava, abre aspas, replicando sua rotina, mas não deu nenhuma explicação convincente sobre por que não aplicou os produtos de verdade. Sendo ela o rosto da empresa, não pegou nada bem. Lady SB. Se às vezes você perde fé na humanidade, talvez eu esteja prestes a arruinar o seu dia. Como? Bom, permita-me apresentar uma das piores pessoas da internet. Lady SB. Já pode vaiar e jogar os tomates podres se quiser. Tá bom. Talvez eu deva explicar. Lady SB é nada menos do que apenas uma rapper de 5ª categoria, que ficou conhecida por bancar uma bad girl que não liga pra nada. E em 2023, ela apareceu no Real Toronto Podcast e contou algumas histórias, digamos, questionáveis sobre ela mesma. Quando perguntaram qual foi a pior coisa que ela já fez com um homem, ela respondeu com a maior tranquilidade que tinha vandalizado o carro de um cara com quem se envolveu e roubado as bolsas de grife da esposa dele. I stole this man's wife's bags, threw like a brick into his car windows. Bom, nada chocante vindo de alguém que se envolve com homens casados, não é verdade? No entanto, entre todas as barbaridades que ela confessou, a pior de todas foi ter feito uma denúncia falsa sobre um ex-namorado para o Serviço de Proteção às Crianças. É isso mesmo, essa aspirante à celebridade admitiu com todo o orgulho que forjou imagens dos filhos dele para parecer que ele era negligente, fazendo com que ele fosse investigado e quase perdesse a guarda das crianças. I called child services on my ex because he pissed me off. Tudo isso porque ele, segundo ela, a irritou. Sério, eu fiquei até sem palavras. E sabe o que é o mais absurdo? Ela contou tudo isso como se não fosse um grande crime, aparentemente achando que se safou porque, ainda bem que o caso foi arquivado depois. Depois disso, ela tentou sair pela tangente, dizendo que tudo não passou de apenas uma ação de marketing sugerida pela equipe dela e que se arrependeu, inclusive pedindo para os podcasters que cortassem esse trecho. Mas convenhamos que ninguém acreditou nessa desculpa esfarrapada. Homens, fiquem espertos com Lady SB. Mentiras inúteis. Todo mundo conta uma mentirinha de vez em quando, mas quando isso vira um hábito e sem nenhum motivo aparente, aí já é uma outra história. E no mundo dos influenciadores, isso é praticamente uma regra. Para provar o meu ponto, eu separei algumas das mentiras mais inúteis já contadas por influencers. Começando por Victoria Yavni.
Além de todo o conteúdo perfeito e comercial de margarina, Vitória vive postando vídeos do tipo quanto eu gasto por dia. São vídeos onde ela basicamente gosta de ficar ostentando, gastando centenas e centenas de dólares com compras e restaurantes caríssimos. Só que se você prestar bem atenção nesse próximo clipe, vai perceber que nem tudo é o que parece. Veja você mesmo e tente achar a inconsistência. I'm gonna share with you guys how much I spent on a day being a stay-at-home mom who lives in New York City with no budget. Today I got something completely different, an iced cappuccino. It was $8.50. On our morning walk, I totally forgot that I didn't have a protein smoothie. I added a scoop of whey, which was $1.50, and my smoothie $12.79. For breakfast, I got the kids a slice of pizza. My husband and I decided to skip breakfast because we wanted to get our lunch. Ok, eu admito. Você vai ter que fazer uma pausa aqui no vídeo e dar um zoom bem grande. Mas lembra quando ela falou que pegou um smoothie durante a caminhada matinal? Então, Victoria, me explica por que o recibo está marcando como 16,14. O mais estranho é que o restante do vídeo parece consistente. Roupas, unhas, recibos... Então, pra que mentir? Bom, se eu tivesse que adivinhar, nessa mentalidade tóxica de influenciador, parece mais impressionante começar o dia cedo com um smoothie instagramável do que apenas admitir que você comprou um no fim de tarde. Bizarro. Apenas bizarro. E falando em fingir que acordou cedo, esse vídeo da também mom influencer, Cecily Bouchman, mostra ela acordando da cama com cara de sono. Apesar de claramente já ter levantado antes para posicionar a câmera. No entanto, isso não é o mais curioso. Se ela realmente tivesse acabado de acordar, então teria dormido a noite inteira com a etiqueta do pijama pendurada desse jeito, que literalmente aparece o vídeo inteiro. Tá bom, não é nada tão sério e até dá pra perdoar. Só que, mais uma vez, mostra que nada que vemos nas redes sociais é tão autêntico quanto nós acreditamos. Mas a minha mentira inútil favorita, com certeza vem da TikToker chamada Cami LaRae. Com vídeos focados em organização e limpeza, o conteúdo dela é visualmente super satisfatório. Por exemplo, seus vídeos de reabastecimento de geladeiras são um total sucesso, mostrando ela organizando centenas de Tupperwares, tudo em nome da boa e velha organização. No entanto, dá uma olhada nesses 2 vídeos dela, lado a lado, e veja se você percebe alguma coisa. Parece déjà vu? Pois é. Um vídeo diz ser uma transformação da geladeira e o outro é só uma organização. Mas são basicamente idênticos. Desonesto? Sim, mas talvez genial. Já que nenhum de seus espectadores parece ter percebido. Agora, algo que o público realmente percebeu foram os talentos corporais de Cristina Cherlaneva. Com 1.100.000 seguidores no Instagram, ela se dá muito bem com o que a genética lhe deu. Mas acontece que ela vem exagerando um pouquinho em seus posts. Dá uma olhada nesse clipe aqui. Reparou como a grade de metal simplesmente entorta na direção da cintura dela enquanto ela passa? Ou ela tem um campo gravitacional próprio, ou está usando filtro para afinar a cintura e aumentar o bumbum. E olha que ela já tem bastante para mostrar. Então, pra que mentir? Sério, eu não entendo. Talvez vocês possam me explicar nos comentários, mas, por favor, vamos manter o respeito, ok? Alexa Curtis. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas horríveis. Tipo corredores de maratona. Sim, a gente entendeu. Você tem sua vida em ordem e eu não. Mas talvez ainda piores do que os maratonistas sejam os influenciadores que roubam maratonas. Pois é, aparentemente dá pra fazer isso. Conheça Alexa Curtis, uma aspirante a influenciadora e empresária, ou como ela mesma se define, uma empreendedora em série. Série no sentido de várias, não no sentido de sucrilhos. Enfim, o conteúdo dela tenta ser girl boss e inspirador. Mas quando ela compartilhou sua história emocionante de como correu a meia maratona de Boston, não saiu tão heróica quanto claramente esperava. Assiste aí. I just ran the Brooklyn Half Marathon and I'm crying, which is why I think this video is important, and I cried for a lot of this race, and I ran it at a 7:43 pace. I didn't even sign up. I just asked the security guard, where do I start and where does it end? I haven't run this much since March of last year, where I ran the Austin Half Marathon.
Ah, que história emocionante. Sobre invadir uma maratona paga. A inscrição para a Maratona de Boston custa $100. Um valor que cobre coisas básicas como água, socorristas e doações para caridade. Então, é meio cômico o quanto ela se sentiu no direito de simplesmente se enfiar ali no meio. E sabe qual é o pior de tudo? Ela sabia muito bem disso, já que havia corrido a meia maratona de Austin, bem no ano anterior, que, segundo esse site oficial aqui, custa $169. Ou seja, ter a audácia de bancar a corajosa altruísta, enquanto tira a vaga e verba de quem realmente pagou e de causas beneficentes, não pega muito bem, né? Depois das críticas, Alexa até pediu desculpas e admitiu que cometeu, abre aspas, um erro terrível, fecha aspas, e disse que doou $150 como forma de compensar. Ok, invadir uma maratona? Nada, girl boss. Assumir o erro e fazer algo a respeito? Um pouco mais, digamos assim. Belle Gibson. Conheça Belle Gibson, também conhecida como a mulher que mentiu para o mundo inteiro dizendo que tinha câncer, e no processo, fez com que pacientes reais abandonassem seus tratamentos. Uma pessoa de primeira, né? Mas como isso aconteceu? Bom, em 2009, Bella afirmou que foi diagnosticada com um tumor cerebral maligno e recebeu apenas 6 semanas de vida. Depois de tentar quimioterapia, ela disse que se sentiu pior e decidiu recorrer a métodos alternativos. Logo passou a afirmar que uma dieta sem açúcar e sem glúten teria curado seu câncer. Com essas afirmações absurdas, ela ganhou fama como guru da saúde e começou a espalhar desinformação perigosa para pessoas vulneráveis. Com um livro e um aplicativo, ambos chamados de The Whole Pantry, em 2013, ela já era perigosamente influente. Para você ter uma ideia, uma mulher chamada Kylie Willey abandonou a quimioterapia por influência de Belle. Felizmente, ela voltou a tempo para o tratamento tradicional e sobreviveu para contar a história. Mas, em 2015, o castelo de cartas de Belle desmoronou. Vários veículos investigativos descobriram que, além de todas as mentiras, ela também embolsava doações destinadas a instituições de caridade. E o mais chocante, ela nunca nem mesmo teve câncer. E apesar de todos esses crimes horrendos, tudo que ela recebeu no fim foi uma multinha de $300 mil do governo australiano. Nenhuma prisão. E piora ainda mais, depois de viver anos no luxo usando o dinheiro dos outros, ela própria afirmou estar falida e até hoje não pagou a multa. Cara, mais alguém aí ficou com o sangue fervendo de repente. Já que a Belle gosta tanto de comida saudável, que tal a gente jogar uns tomates bem orgânicos nela? E com isso, nós encerramos por hoje, pessoal. Mas e aí? Você já pegou algum influenciador na mentira? Diz aqui nos comentários abaixo. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.